Disseram-me que minha neta era uma criminosa, mas eu sabia que não era verdade, porque eu a criei. E a gente não esquece o som da verdade na voz de alguém, mesmo através do vidro da prisão. Meu nome é Eleanor Hartley. Tenho 73 anos. E até 6 meses atrás, achava que entendia como o mundo funcionava. Acreditava na justiça. Acreditava que as pessoas boas eram recompensadas e as más, punidas. Acreditava que, se você amasse alguém com intensidade suficiente, o universo protegeria. E eu estava completamente enganado. Mas eu não estava errado sobre Cassie. Começa como todas as tragédias começam. Numa terça-feira qualquer, estou na minha cozinha, aquela com as cortinas amarelas que eu mesma costurei há 40 anos, fazendo muffins de mirtilo porque a Cassie adorava quando era pequena. Ela sentava no balcão, balançando as pernas, e roubava a massa quando achava que eu não estava olhando. Ela tem 24 anos agora, mas eu ainda os faço toda terça-feira por hábito, mesmo que ela não venha me visitar há 3 semanas. 3 semanas. Isso me incomoda profundamente. Cassie liga todo domingo, religiosamente. Ela me manda fotos de pôres do sol e gatos de rua que encontra no campus. Pergunta sobre meu jardim, meu clube do livro, se tenho tomado meu remédio para a pressão alta. Ela é atenciosa, assim sempre foi. A mãe dela, minha filha Rachel, morreu quando Cassie tinha 9 anos. Câncer de mama, agressivo e cruel. Eu assumi a responsabilidade. Criei-a sozinha. Nos tornamos uma unidade. Uma equipe. Então, quando passam 3 semanas sem nenhuma notícia, eu sei que algo está profundamente, catastroficamente errado. Tento ligar para ela de novo. Cai direto na caixa postal. A voz dela na gravação soa mais jovem, mais leve. Oi, é a Cass. Deixe uma mensagem que eu retorno a ligação. Mas ela não retornou. Nenhuma vez. Ligo para a colega de quarto dela, Becca. Ela atende no quarto toque, com a voz tensa e desconfortável. Sarah Hartley, eu realmente não sei o que dizer. Sinto um frio na barriga. Ela está ferida? Ela está no hospital? Não. Ela foi presa, Sarah Hartley. A colher de pau que eu tinha na mão caiu no chão com um estrondo. O quê? Aconteceu há 3 semanas. Ela está detida na cadeia do condado aguardando o julgamento. Achei que você soubesse. Achei que alguém teria te ligado. Meus joelhos fraquejam. Agarro-me ao balcão. Preso por quê? Becca hesita. Consigo ouvir sua respiração, superficial e nervosa. Dizem que ela estava envolvida em uma operação de tráfico de drogas. O namorado dela, Kyle, foi pego com um estoque enorme de fentanil no apartamento dele, quantidade suficiente para distribuição. E Cassie estava lá quando invadiram o apartamento. Encontraram as impressões digitais dela em algumas das embalagens. A promotoria está dizendo que ela era cúmplice dele. Isso é uma loucura. A Cassie não usa drogas. Ela nem bebe. Eu sei, Sarah Hartley. Eu sei. Mas eles têm provas. E Kyle, ele está dizendo que ela sabia de tudo. Que ela o ajudou. O mundo gira. Eu afundo numa cadeira, minhas mãos tremendo tanto que mal consigo segurar o telefone. Onde ela está? Centro de detenção do condado de Claremont. Mas, Sarah Hartley, o julgamento já aconteceu. Ela foi sentenciada na semana passada. 12 anos. 2 anos. O número não faz sentido. É grande demais, monstruoso demais. 12 anos é uma eternidade. Cassie terá 36 anos quando sair. Seus 20 e poucos anos, perdidos. Seu futuro, destruído. Quem era o advogado dela? Defensor público. Um cara chamado Patterson. Ele não lutou de verdade por ela. Era como se ele já tivesse decidido que ela era culpada. Fecho os olhos. Sinto como se meu peito estivesse sendo esmagado. Obrigada, Becca. Desligo o telefone e fico sentada no silêncio da minha cozinha, com os muffins queimando no forno. O alarme de fumaça começa a tocar, mas eu não me mexo. Fico ali sentada, olhando para a foto na minha geladeira Cassie, aos 18 anos, com sua beca e cabelo. Um sorriso tão largo que seus olhos se enrugam. Ela tinha acabado de ser aceita na Universidade Estadual com uma bolsa parcial. Queria ser assistente social. Queria ajudar crianças como ela. Crianças que perderam os pais muito cedo. E agora estão me dizendo que ela é traficante de drogas. Não. Conheço minha neta. Conheço o coração dela. Sei como ela chora assistindo a comerciais de abrigos de animais e como escreve bilhetes de agradecimento para garçonetes. Sei que uma vez ela gastou todo o seu salário comprando mantimentos para um morador de rua
em frente ao dormitório dela. Eu a conheço, e eu sei que ela não fez isso. Na manhã seguinte, dirigi por 2 horas até o centro de detenção do condado de Claremont. É um prédio baixo e cinza, cercado por arame farpado e câmeras de segurança. O estacionamento cheira a asfalto e desespero. Lá dentro, sou revistado por um guarda com um olhar vazio. Preencho formulários. Espero em uma sala com luzes fluorescentes, que zumbem como insetos. Há outros visitantes aqui, mães, esposas, crianças pequenas demais, para entender por que o papai está usando um macacão laranja. Todos parecem cansados. Todos parecem derrotados. Finalmente, eles chamam meu nome. Eles me conduzem a uma cabine de visitação. Há um painel de vidro grosso entre nós, manchado de impressões digitais. Um telefone preto está pendurado na parede, e então eu a vejo. Cassie. Ela está mais magra. Seu cabelo, antes longo e brilhante, está preso em um rabo de cavalo sem vida. Seu rosto está pálido, seus olhos com olheiras arroceadas. Ela veste um macacão laranja que lhe é grande demais. Ela parece pequena, frágil, quebrada. Mas quando ela me vê, algo brilha em seus olhos. Alívio, vergonha, esperança, medo. Ela atende o telefone do lado dela. Eu atendo o meu. Vovó. Ela sussurra. E sua voz falha. Meu bem. Eu digo. E começo a chorar, antes que eu consiga me conter. O que aconteceu? Ela balança a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não fiz isso. Juro por Deus. Vovó. Eu não fiz isso. Oisai. Ela pisca, surpresa. Você. Você acredita em mim? Claro que acredito em você. Conte-me tudo. Ela respira fundo, com um tremor. Suas mãos estão tremendo. Eu e o Kyle estávamos namorando há uns 8 meses. Conheci ele numa cafeteria perto do campus. Ele era charmoso, sabe? Engraçado. Atencioso. Disse que estava trabalhando numa startup, alguma coisa de tecnologia. Ele sempre tinha dinheiro. Mas eu não achava estranho. Eu achava que ele era só bem-sucedido. Prossiga. Às vezes eu ficava no apartamento dele, mas nunca mexi nas coisas dele. Eu não sabia o que ele estava fazendo. Juro, vovó. Eu não tinha a menor ideia. Aí, uma noite, a polícia arrombou a porta. Eles estavam armados. Me jogaram no chão. Encontraram drogas no armário dele, no quarto dele. E encontraram minhas impressões digitais em uma das sacolas. Como? Eu não sei. Talvez eu tenha tocado em alguma coisa enquanto limpava ou... sei lá. Mas eles não quiseram me ouvir. O Kyle disse que eu estava envolvida. Disse que eu o ajudei a embalar tudo. Ele mentiu, vovó. Mentiu para se safar. E eles acreditaram nele. Sua voz se eleva, desesperada e rouca. Meu advogado mal falou comigo. Ele disse que as provas eram esmagadoras. Disse que eu deveria aceitar um acordo judicial. Mas eu recusei porque não fiz nada. Então me deram 12 anos. 12 anos. Por algo que eu não fiz. Eu pressiono minha mão contra o vidro. Ela pressiona a dela contra a minha. Vamos resolver isso, digo, com a voz firme mesmo, com o coração despedaçado. Não me importo com o que seja preciso. Vou provar que você é inocente. Vovó, eu não acho. Escute, Cassandra Ruth. Eu não criei uma pessoa que desiste fácil. E eu também não sou uma. Aguente firme. Está me ouvindo? Aguente firme. E eu vou te tirar daí. Ela acena com a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo queixo. Eu te amo. Sussurro. Eu também te amo. Saí daquele centro de detenção, uma mulher diferente daquela que entrou. Eu não sou mais apenas uma avó. Sou uma soldado, e eu vou para a guerra. Não consegui dormir naquela noite. Estou sentada à mesa da cozinha com um bloco de notas amarelo, uma caneta e uma fúria que arde mais forte do que qualquer coisa que eu tenha sentido em décadas. A casa está silenciosa, exceto pelo tic-tac do relógio de parede, no corredor aquele que meu marido comprou num leilão de bens de falecidos há 30 anos. Ele se foi há 12 anos. Ataque cardíaco, súbito e impiedoso. Às vezes, mesmo assim, converso com ele, principalmente quando estou sozinha. Ela não fez isso, Henry. Digo pro quarto vazio. Nossa garota não fez isso. O relógio faz tic-tac. Imagino-o acenando com a cabeça, acomodando-se na cadeira à minha frente como fazia antigamente, com os óculos de leitura no nariz. Anoto tudo o que sei. Fatos. Cassie foi presa há 3 semanas. Encontrado no apartamento de Kyle durante a operação policial.
As impressões digitais dela em uma bolsa. Kyle testemunhou contra ela. Defensor público e Gliss inútil. Condenado a 12 anos de prisão. Kyle, Eichel, Phrase, acordo? Essa última me incomoda. Se Kyle tinha tantas provas contra ele, por que não está apodrecendo numa cela ao lado de Cassie? Quanto tempo ele pegou? Pego meu laptop, aquele que Cassie configurou para mim há 2 natais. Com paciência e gentileza enquanto me explicava como verificar e-mails e usar o Google. Minhas mãos tremem enquanto digito. Prisão de Kyle Brennan por drogas no condado de Claremont. Os resultados carregam lentamente. Minha internet está péssima aqui. Então eu vejo. Morador local, aceita acordo judicial. Em grande apreensão de fentanil. Kyle Brennan, de 26 anos, aceitou um acordo judicial com a promotoria em troca de seu testemunho contra sua suposta cúmplice. Brennan cumprirá 18 meses em um presídio de segurança mínima, com possibilidade de liberdade condicional após 10 meses. Sua cooperação foi considerada essencial para o caso contra Cassandra Hartley, de 24 anos, que recebeu uma sentença de 12 anos por tráfico de drogas e conspiração. Ulysse Treves, 18 meses, com liberdade condicional após 10 meses. Cassie foi condenada a 12 anos. O rapaz que era dono das drogas, que vendia as drogas, que mentiu sobre a minha neta, ele vai pegar 18 meses. Minhas mãos se fecham em punhos. A caneta se quebra ao meio. Na manhã seguinte, ligo para uma advogada. Não uma defensora pública, uma de verdade. Encontro através do meu clube do livro. O filho de Marjorie é assistente jurídico na cidade e me recomenda uma pessoa chamada Jane Costello. Ela é cara, ele me avisa, mas é boa. Não me importo com o preço. Tenho o seguro de vida do Henry. Tenho dinheiro que venho guardando para um telhado novo. Tenho minha aliança de casamento se for preciso. O escritório de Diane Costello fica em um prédio elegante no centro da cidade. Todo de vidro e aço. Ela está na casa dos 50. Tem um olhar penetrante e cabelos grisalhos cortados em um Chanel austero. Seu aperto de mão é firme. Sra. Hartley, diga-me por que a senhora está aqui. Eu conto tudo para ela. Ela escuta sem interromper, fazendo anotações em um tablet. Quando termino, ela se recosta na cadeira. O processo de apelação é complicado, diz ela com cautela. Anular uma condenação exige novas provas ou comprovação de erro judicial. O que você descreveu, uma confissão forçada de um co-réu, uma defesa inadequada, são fundamentos, mas não são garantias. O que você precisa de mim? Tudo. Preciso ver as transcrições do julgamento, os registros de provas, os relatórios policiais. Preciso falar com qualquer pessoa que conhecesse Cassie e Kyle. Preciso reconstruir o que realmente aconteceu naquela noite. Quanto isso vai custar? Ela menciona um valor que me dá arrepios. É mais do que eu já gastei com qualquer coisa, exceto com a minha casa. E eu pagarei. Sir Hartley, eu pago. Só me diga o que fazer. Ela me observa por um longo momento. Depois acena com a cabeça. Muito bem. Vamos começar a trabalhar. Nas próximas 2 semanas, me tornarei um investigador. A assistente jurídica de Diane, uma jovem chamada Shanice, me explica como solicitar registros públicos. Eu faço pedidos de boletins de ocorrência, inventário de provas e registros de chamadas do 911. Pago taxas de urgência que não posso arcar. Volto dirigindo para a cidade universitária de Cassie e encontro Becca, sua colega de quarto. Sentamos em uma cafeteria, com cheiro de canela e café expresso. Becca tem 23 anos, mechas rosas no cabelo e um piercing na sobrancelha. Ela está nervosa, mexendo na xícara sem parar. Eu devia ter dito alguma coisa, ela me diz, com a voz embargada pela culpa. Eu devia ter testemunhado a favor dela, mas estava com medo. O promotor deu a entender que, se eu a defendesse, eles viriam atrás de mim também. Fale-me sobre Kyle. Ela faz uma careta. Ele era uma má influência, desde o início. Cassie não percebia, mas nós percebíamos. Ele era controlador, sempre checando o celular dela, perguntando onde ela estava. Ele não gostava que ela passasse tempo conosco. Aparecia sem avisar e simplesmente ficava rondando. Ela chegou a mencionar drogas? Nunca. Cassie quase não bebia. Ela era a amiga que cuidava de todos, sabe? Aquela que garantia que todos chegassem em casa em segurança. Os olhos de Becca se enchem de lágrimas. Ela não fez isso, Sarah Hartley. Eu sei que não fez.
Kyle chegou a falar sobre sua startup o tempo todo, mas era vago. Ele nunca dava detalhes. Só dizia que estava construindo algo grande. Cassie acreditou nele porque vê o lado bom das pessoas. Sempre viu. E eu anotou tudo. Os relatórios policiais chegam num envelope grosso de papel pardo. Eu os abro sobre a mesa da cozinha e leio cada página. A operação policial ocorreu às 23h47. Os agentes encontraram 2-3 quilos de fentanil, balanças digitais, materiais para embalagem e US 14 mil em dinheiro. Kyle foi preso imediatamente. Cassie estava na sala de estar, de pijama, assistindo a Netflix. Suas impressões digitais foram encontradas em um saco plástico no lixo da cozinha. Pronto. Um saco. No lixo. O restante das provas, as drogas, a balança. O dinheiro continha apenas as impressões digitais de Kyle. Mas o promotor inventou uma história. Cassie era o cérebro por trás da operação. Ela era cautelosa. Ela apagava seus rastros. O depoimento de Kyle selou tudo. Ele disse que ela o ajudou a embalar drogas dezenas de vezes. Ele disse que ela sabia de tudo. Existe uma transcrição do depoimento dele. Eu ali com meus óculos de leitura. Minhas mãos tremendo de raiva. Promotor. Sr. Brennan. O réu o auxiliou em suas atividades de distribuição de drogas? KYLE. Sim. Promotor. Pode descrever como? KYIO. Ela me ajudou a pesar e embalar o produto. Ela sabia o que eu estava fazendo. Ela não se importou. Promotor. Ela alguma vez expressou preocupação ou tentou te impedir? KIO. Não. Ela estava lá comigo. Mentiras. Cada palavra mentira. Mas há algo mais no arquivo. Algo que a defesa nunca mencionou. Registro de mensagens de texto do celular de Kyle, recuperado durante a investigação. Eu folheio as fotos das evidências. Elas estão granuladas, mas consigo lê-las. Kyle para JB. Ela não sabe de nada. Que continue assim. J. B. Tem certeza? Ela está lá o tempo todo. Kyle. Acredite em mim. Ela não tem a menor ideia do que está acontecendo. É por isso que funciona. A data e hora. 2 dias antes da operação policial. Fico encarando as mensagens até minha visão ficar turva. Ele sabia que ela era inocente. Ele disse que ela era inocente. E então a descartou para se salvar. Ligo para Diane imediatamente. Encontrei algo. Enviei a ela fotos das mensagens de texto. Ela me ligou de volta em menos de 1 hora. Isso é bom, Eleanor. Isso é muito bom. Isso contradiz diretamente o depoimento dele. Se pudermos autenticar e apresentar esses documentos, teremos motivos para um recurso com base em má conduta do Ministério Público e perjúrio. O que fazemos agora? Entramos com um pedido de novo julgamento. Mas preciso que vocês continuem investigando. Precisamos de mais informações. Precisamos saber quem é JB. Precisamos descobrir se Kyle tem um histórico disso, de armar para as pessoas. Vous encontrar. Eu me torno implacável. Localizei 3 ex-namoradas de Kyle pelas redes sociais. 2 se recusaram a falar comigo. A terceira, uma mulher chamada Alissa, concordou em me encontrar em uma lanchonete. Ela tem 28 anos, é loira e tem olhos cansados. Pede um café e não o toca. Kyle arruinou minha vida, diz ela categoricamente. Namoramos por 1 ano. Ele me convenceu a deixá-lo usar meu carro para os negócios dele. Eu não fiz perguntas. Não queria saber. Aí um dia, a polícia me parou. Encontraram drogas no porta-malas. Kyle disse que era meu. Passei 6 meses na cadeia antes de retirarem as acusações por falta de provas. Meu sangue gela. Ele já fez isso antes. Ele é um sociopata. Ele encontra mulheres que confiam nele, as usa e as descarta quando lhe convém. Ela me olha, com uma expressão dura. Sua neta não é a primeira. E se ele ainda estiver por aí, ela não será a última. Você vai testemunhar? Ela hesita. Se isso colocar atrás das grades para sempre? Sim, eu testemunho. Diane protocola a petição. O tribunal leva 6 semanas para agendar uma audiência. 6 semanas de espera. 6 semanas visitando Cassie todos os domingos, vendo-a emagrecer e ficar mais quieta. 6 semanas deitada à noite, rezando para estar fazendo o suficiente. Finalmente, o dia chegou. O tribunal é intimidante, pisos de mármore, tetos altos, seguranças por toda parte. Jane me encontra do lado de fora da sala do tribunal. Ela tá usando um terno azul marinho, toda profissional. Você está pronto? Sim.
A audiência está sendo conduzida pela juíza Monica Whitmore, uma mulher austera na casa dos 60, com cabelos grisalhos e olhar penetrante. O promotor, um homem chamado Davidson, está sentado à nossa frente, com uma expressão de irritação. Diane apresenta primeiro as mensagens de texto. Elas projetam em uma tela para o juiz. Meritíssimo. Essas mensagens, recuperadas do celular do réu Kyle Brennan, contradizem diretamente seu depoimento sob juramento. Ele afirmou explicitamente que a Sra. Hartley desconhecia suas atividades. No entanto, sob juramento, ele alegou o contrário. Davidson se levanta. Meritíssimo, essas mensagens foram tiradas de contexto. Contexto? A voz de Diane é gélida. O contexto é claro. O Sr. Brennan cometeu perjúrio para conseguir um acordo judicial. A condenação do meu cliente baseia-se em falso testemunho. A juíza Whitmore analisa as mensagens. Sua expressão é indecifrável. Continuar. Diane chama Alyssa ao banco das testemunhas. Alyssa depõe com calma e método. Ela descreve o padrão de comportamento de Kyle, a manipulação, as mentiras, a maneira como ele usava mulheres como bodes expiatórios. Davidson tenta desacreditá-la. Sra. Turner, não é verdade que a senhora tem antecedentes criminais? Sim, por causa de Kyle Brennan. Então você tem uma vingança pessoal. Não. Eu tenho a verdade. O tribunal está em silêncio. Por fim, Diane chama sua última testemunha, Becca. Becca está nervosa, mas é corajosa. Ela fala sobre Cassie, sua bondade, sua integridade, sua completa ignorância sobre as atividades de Kyle. Ela não fazia ideia, diz Becca, com a voz trêmula, mas firme. Ela o amava, e ele usou isso contra ela. Quando Jane se senta, percebo que estou prendendo a respiração. A juíza Whitmore tira os óculos. Sr. Davidson, analisei as provas apresentadas hoje e estou profundamente preocupado. As mensagens de texto por si só sugerem que o depoimento do Sr. Brennan foi, na melhor das hipóteses, pouco confiável. Na pior, foi perjúrio. Estou concedendo o pedido de novo julgamento. A condenação da Sra. Hartley fica, portanto, anulada até o prosseguimento do processo. O martelo é batido. Só percebo que estou chorando quando Diane aperta minha mão. Nós vencemos. Ela sussurra. Et libertam Cassie très dia de pois. Estou esperando do lado de fora do centro de detenção quando as portas se abrem. Ela sai com as mesmas roupas que usava quando foi presa, jeans e um suéter cinza. Ambos folgados em seu corpo agora magro. Ela me vê e sai correndo. Eu a amparei. E ambas desabamos em soluços. Você conseguiu. Ela sussurra no meu ombro. Você realmente conseguiu. Ainda não terminamos, digo a ela. Mas você vai voltar para casa. Na primeira noite em que Cassie dorme em seu antigo quarto, eu não consigo dormir nada. Sento-me no corredor, do lado de fora da porta dela, com as costas contra a parede, ouvindo o som da sua respiração. A cada poucas horas, ela acorda ofegante, e eu a ouço chorar baixinho no travesseiro. Quero entrar, abraçá-la, como fiz quando ela tinha 9 anos e acordou gritando pela mãe. Mas sei que ela precisa encontrar o caminho através dessa escuridão sozinha. Tudo o que posso fazer é estar perto o suficiente para ampará-la. Se ela cair, ao amanhecer, ouço seus passos. A porta range ao abrir. Ela me encontra sentada ali, rígida e dolorida, e seus olhos se enchem de lágrimas. Vovó, o que você está fazendo? Só para ter certeza de que você é real, eu digo a ela. Ela desliza pela parede ao meu lado, e ficamos sentadas ali juntas na luz cinzenta da manhã, ombro a ombro, sem dizer nada, porque não há mais nada a dizer, que já não tenha sido dito através de lágrimas e vidros de prisão. O mundo não para de girar só porque Cassie está em casa. Os noticiários locais repercutem a história. Mulher condenada injustamente é libertada após investigação da avó. Meu telefone toca sem parar repórteres, produtores, pessoas do passado da Cassie querendo se reconectar. Ignoro a maioria. Não somos um espetáculo. Somos apenas duas mulheres tentando reconstruir uma vida que foi destruída. Mas há um tipo de chamada que eu atendo. É de um defensor das vítimas chamado Marcus Chen. Ele trabalha com uma organização que ajuda pessoas inocentadas a se reintegrar à sociedade. Ele é gentil, paciente e não pede a Cassie que reviva seu trauma por mera curiosidade. Os primeiros meses são os mais difíceis. Ele nos diz enquanto tomamos café na minha cozinha.
O mundo seguiu em frente enquanto vocês estavam dentro de casa. Trabalho, tecnologia, relacionamentos, tudo vai parecer estranho. Isso é normal. Cassie encara sua caneca. Nem sei por onde começar. Comece pequeno, diz Marcos. Comece hoje. Depois amanhã. Você não precisa reconstruir toda a sua vida em uma semana. Ele deixa para ela uma pasta cheia de recursos terapeutas especializados em trauma, programas de recolocação profissional, grupos de apoio para pessoas inocentadas. Ela agarra como se fosse sua tábua de salvação. O novo julgamento está agendado para daqui a 3 meses. Diane nos alerta que, mesmo com as novas evidências, não há garantias. A promotoria ainda pode argumentar que Cassie sabia mais do que está admitindo. Eles podem apresentar novas testemunhas, podem nos contestar a cada passo do processo. Mas algo muda. 2 semanas após a libertação de Cassie, Kyle Brennan é preso novamente. Ele violou sua liberdade condicional ao fugir do estado. Encontram-no em Nevada com outra namorada. Outro apartamento cheio de drogas. Desta vez, não há acordo. Desta vez, ele enfrenta de 15 a 20 anos de prisão. E desta vez, sua nova namorada, uma mulher chamada Stephanie, se apresenta. Stephanie entra em contato diretamente com Diane. Ela tem 25 anos, é estudante de enfermagem e está apavorada. Mas também está com raiva. Ele me contou as mesmas mentiras, diz ela quando a encontramos. Suas mãos tremem enquanto segura uma xícara de chá. Ele disse que tinha um negócio. Disse que me amava. Usou meu carro, meu apartamento, meu nome para fechar seus negócios. E quando a polícia chegou, tentou dizer que era meu. Mas eu o gravei. Ela pega o celular e reproduz um áudio. A voz de Kyle, suave e descontraída. Se eles vierem perguntar, você não sabe de nada. Diga que as coisas são suas, se precisar. Eles pegam mais leve com uma garota. Confie em mim, querida. Eu já fiz isso antes. Cassie empalidez. Ele me disse isso também, ela sussurra. Não sobre as drogas, eu não sabia nada sobre elas, mas sobre outras coisas. Sobre assumir a culpa se algo desse errado. Ele deu a entender que estava me protegendo. A expressão de Diane é sombria. Ele é um predador. E agora temos um padrão. Com o depoimento de Stephanie, o caso da acusação desmorona. Nem sequer esperam pelo julgamento. O Ministério Público retira todas as acusações contra Cassie e emite um pedido público de desculpas. É uma declaração insípida e burocrática. Um lamentável erro judiciário. Mas é oficial. Cassie é inocente. Não apenas libertada. Inocente. Estamos sentadas no escritório de Diane quando ela nos conta. Cassie não chora. Ela apenas encara a parede, com o rosto inexpressivo. Acabou? Ela pergunta baixinho. Acabou, confirma Diane. Cassie acena lentamente com a cabeça, como se estivesse processando uma língua estrangeira. Então, finalmente, ela desaba. Enterra o rosto nas mãos e soluça não o choro silencioso e derrotado do centro de detenção, mas soluços altos, crus e guturais, que soam como um grito tentando escapar. Eu abraço e a deixo se quebrar. Porque às vezes quebrar é a única maneira de começar a curar. A audiência de sentença de Kyle está marcada para daqui a 3 meses. Cassie não quer ir. Ela tem consultado uma terapeuta 2 vezes por semana. Uma senhora gentil chamada Dra. Patel, especializada em transtorno de estresse pós-traumático. TEPT. Ela está progredindo pequenos passos, ainda que frágeis, em direção à normalidade. Ela começou a fazer trabalho voluntário em um abrigo de animais. Ela está falando em voltar a estudar, mas a ideia de ver Kyle novamente a deixa em pânico. Eu vou, digo a ela. Você não precisa ir. Não. A voz dela está mais forte do que eu a ouvi em meses. Eu quero. Eu preciso. Então vamos juntos. Desta vez, a sala do tribunal é menor. Há menos pessoas, apenas a mãe de Kyle. Uma mulher frágil que não olha nos olhos de ninguém. Stephanie e Alyssa, que se sentam juntas como sobreviventes do mesmo naufrágio. E alguns repórteres. Kyle é trazido vestindo um macacão laranja e algemas. Ele está mais magro, com o rosto abatido e os olhos percorrendo a sala inquietos. Quando vê Cassie, ele se encolhe. Bum! O juiz desta vez, um diferente, um homem chamado Juiz Brennan, sem parentesco, analisa o caso com fria precisão. Ele lista os crimes de Kyle, seu padrão de manipulação e sua completa falta de remorso. Sr. Brennan, diz o juiz, o senhor não apenas vendeu drogas. O senhor destruiu vidas. O senhor explorou a confiança de mulheres que o amavam.
e tentou usar o sistema judiciário como uma arma contra elas. Isso é uma maldade excepcional. O advogado de Kyle tenta argumentar por clemência. O juiz o interrompe. O réu cumprirá 18 anos em uma penitenciária de segurança máxima, sem possibilidade de liberdade condicional por 12 anos. Além disso, será obrigado a pagar indenização às suas vítimas. Este tribunal não tem nenhuma simpatia por predadores. O martelo é batido. Cassie solta um suspiro como se estivesse prendendo a respiração há meses. Enquanto conduzem Kyle para fora, ele olha para ela uma última vez. Ela retribui o olhar, com o rosto calmo e sério. Espero que tenha valido a pena, diz ela, em voz alta o suficiente para que ele ouça. Ele não responde. Apenas baixa a cabeça e desaparece pela porta. 6 meses depois, Cassie está no jardim atrás da minha casa, com as mãos na terra, plantando tomates. Seu cabelo cresceu de novo, longo e brilhante. Ela engordou. Suas bochechas voltaram a ficar coradas. Ela está usando um macacão e uma camiseta desbotada. E está rindo de algo que toca em seus fones de ouvido. Ela voltou a ser ela mesma. Ela conseguiu um emprego em uma organização sem fins lucrativos, que ajuda mulheres encarceradas a se reintegrarem à sociedade. Ela diz que é difícil reviver partes do seu trauma todos os dias, mas também é terapêutico. Ela me conta sobre as mulheres com quem trabalha suas histórias, sua força, sua esperança. Quero voltar a estudar, ela me disse durante o jantar uma noite. Terminar minha graduação. Talvez fazer um mestrado em serviço social. Você vai, eu digo a ela. Ela sorri. Não é o sorriso despreocupado da garota que ela era antes de tudo isso. É algo mais tranquilo, mais triste, mas também mais forte. É o sorriso de alguém que foi despedaçada e decidiu se reconstruir. Recebi uma ligação da Stephanie numa tarde. Ela disse que estava bem. Depôs no julgamento do Kyle, e isso a ajudou a se recuperar. Ela se formará em enfermagem na primavera. Eu queria te agradecer, diz ela, por lutar pela Cassie, por me mostrar que é possível revidar. Você mesma fez isso, eu lhe digo. Talvez. Mas você me mostrou como. Depois que desligamos o telefone, sento-me na varanda com uma xícara de chá e observo o pôr do sol sobre os campos. A cadeira de Henry está vazia ao meu lado, mas não me sinto sozinha. Cassie sai e senta-se comigo, encolhendo as pernas. Eu estava pensando, diz ela. Talvez pudéssemos escrever sobre isso. Não para chamar a atenção, mas apenas para ajudar outras pessoas que passaram por algo semelhante, para que elas saibam que não estão sozinhas. Acho que é uma ideia maravilhosa. Ela encosta a cabeça no meu ombro. Obrigada, vovó, por acreditar em mim, por nunca desistir. Você é minha neta. Digo simplesmente. É isso que o amor faz. Ainda existem dias difíceis. Dias em que Cassie acorda em um suor frio, convencida de que está de volta àquela cela. Dias em que o peso do que ela perdeu tempo, confiança, inocência parece insuportável. Dias em que a vejo encarando nada, com os olhos distantes e assombrados. Mas também há dias bons, dias em que ela ri tanto que chega a roncar. Dias em que ela faz muffins de mirtilo comigo e rouba a massa como fazia antigamente. Dias em que ela fala sobre o futuro não com medo, mas com uma esperança cautelosa e frágil. A cura não é linear. É complexa, lenta e às vezes parece impossível, mas nós vamos conseguir. Juntos. Um ano depois, Cassie foi aceita no programa de mestrado em serviço social na Universidade Estadual. Bolsa integral. No dia em que a carta de aceitação chega, ela chora durante 1 hora. Depois, emoldura e pendura em seu antigo quarto. Vou fazer algo de bom com isso, ela me diz. Vou ajudar as pessoas da mesma forma que você me ajudou. Você já é, eu digo. Ela me abraça forte, e eu sinto nela uma força feroz e inabalável que a prisão não conseguiu matar, que as mentiras não conseguiram destruir, que o tempo não conseguiu apagar. Ela vai ficar bem. Vai ficar tudo bem. Numa tarde tranquila de domingo, Cassie e eu sentamos no jardim. Ela está lendo um livro sobre cuidados com foco em traumas. Eu estou tricotando uma manta para o abrigo de mulheres no centro da cidade. Vovô? Ela diz. Se moi bem? Você acha que as pessoas realmente podem mudar? Tipo, fundamentalmente? Penso em Kyle, apodrecendo numa cela porque nunca quis mudar. Penso em Cassie, renascendo porque se recusou a deixar a amargura consumi-la. Algumas pessoas conseguem, digo eu. Algumas pessoas optam por conseguir.
E algumas pessoas nunca conseguirão. Como você sabe a diferença? Você observa o que eles fazem quando ninguém está olhando. Você observa se eles assumem a responsabilidade ou dão desculpas. Você observa se eles crescem ou se retraem. Ela acena com a cabeça pensativamente e depois volta a ler seu livro. O sol aquece meu rosto. Os tomates estão amadurecendo no pé. Ao longe, um pássaro canta. A vida continua. E às vezes, se você lutar com bastante garra, se amar com intensidade suficiente, se recusar a desistir, a vida continua melhor. Eu tenho 75 anos agora. Cassie tem 26. Ela concluiu seu mestrado na primavera passada. Trabalha em um programa de reinserção social para mulheres que saem da prisão. Ela tem seu próprio apartamento, um cachorro resgatado chamado Justice e um namorado que a trata como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Ainda temos jantares de domingo. Ela ainda rouba massa de bolo quando pensa que eu não estou olhando. Kyle ainda está na prisão. Ele poderá solicitar liberdade condicional aos 44 anos. Espero que ele nunca consiga. Às vezes as pessoas me perguntam como eu consegui, como lutei contra o sistema e venci. A verdade é que eu não lutei contra o sistema. Eu lutei por amor. O amor não é apenas um sentimento. É uma escolha. É estar presente quando é difícil. É acreditar quando todos os outros já desistiram. É recusar-se a desistir, mesmo quando suas mãos estão sangrando e seu coração está partido. Eu escolhi o amor. E o amor nos escolheu também. Se você está lendo isto e está lutando por alguém que ama, alguém que o mundo já descartou, alguém que todos consideram culpado, alguém que está se afogando e ninguém mais lhe joga uma corda, continue lutando. Não deixe que lhe digam que não há esperança. Não deixe que o convençam a desistir. Porque, às vezes, as pessoas que nos amam são as únicas que conseguem enxergar a verdade. E às vezes, o amor é a única prova que importa. O que você achou da história de Cassie e Eleanor? Você já teve que lutar por alguém que todos já haviam desistido de ajudar? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Você não está sozinho